Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Guilherme Salles, também conhecido como GW Salles, e hoje eu vou falar sobre um tema que interessa a você que quer se conhecer e conhecer as pessoas que estão ao seu redor. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque você se conhecendo, você consegue entender o que você faz naturalmente bem, o que você não faz naturalmente bem, ou seja, vai ser mais difícil fazer aquilo, e você consegue entender também as pessoas que estão ao seu redor, por que elas são do jeito que elas são, tá? E eu sou um cara que eu sempre busquei entender esse lado do ser humano, entender o comportamento humano individual de cada pessoa, né? Por que tal pessoa se comporta assim? Cara, por que eu me comporto assim? Será que é a minha forma de enxergar o mundo, todo mundo enxerga dessa forma também? Ou será que realmente aquela pessoa, aquela outra pessoa e aquela outra pessoa enxergam o mundo de uma forma completamente diferente da minha? E bom, eu estudei algumas coisas, né, para tentar chegar nessas respostas, mas o que mais me fez ter uma resposta assim clara e que me ajudou de fato assim na prática na minha vida foi o Enneagrama, tá? Então o Enneagrama ele foi criado para entender as personalidades humanas. Eu não lembro quem que foi o criador agora, tá? Não lembro o nome do cara, mas ele já foi criado há muito tempo e e aqui é um relato pessoal, né, de um pouquinho de como que funciona o Enneagrama. Eu vou passar isso para você e também como que ele me ajudou, né? E qual que é o passo a passo, inclusive, para você, passo a passo assim, bem prático para você conseguir entender qual que é o seu tipo de Enneagrama e como que você consegue tirar algum valor daquilo. Então, o Enneagrama ele divide a personalidade humana em nove, né, nove personalidades diferentes. E eu já estudei bastante, então eu até sei de cabeça assim qual que é cada personalidade. Então a personalidade 1 é aquela personalidade que é super organizada e perfeccionista, né? Quem que não conhece aquela pessoa que pô, tem a agenda bonitinha, tem o quarto arrumado, que ela é mais exigente nos padrões, pessoas que gostam de padrões altos, né? Pessoas mais críticas normalmente. Esse é o tipo 1, tá? O tipo 2 ele é o ajudante, ou seja, são aquelas pessoas que elas se doam para as outras pessoas, né? Então são pessoas que a missão de vida delas é se doar, elas gostam de mostrar serviço, de mostrar que elas estão disponíveis para as outras pessoas. Quem que não conhece alguém assim também, né? O tipo número 3 é aquela pessoa que gosta de chamar atenção e de vencer na vida, tá? Então é aquela pessoa que, pô, vai para cima, trabalha normalmente, mas assim, uma coisa que ela busca muito forte é o status. Ela gosta de chamar atenção, né, de, por exemplo, ter uma profissão que é bem vista aos olhos da sociedade, de ter um salário, de ter um carro. Ela gosta de mostrar para as pessoas que ela é boa, que ela é bem-sucedida. Tá? E normalmente sim, são pessoas muito boas mesmo no que fazem. O tipo número 4 é aquele tipo mais sentimental de todos, tá? É aquela pessoa que, cara, a emoção dela tá sempre à flor da pele, seja de forma positiva, aquela pessoa que consegue te levantar com o humor dela, com a intensidade emocional dela, e aquela pessoa que consegue te colocar lá embaixo, também com essa intensidade emocional dela, tá? Então são pessoas muito artísticas também, tá? Então são as pessoas emocionalmente intensas, número 4. Número 5 são aquelas pessoas que estão muito na cabeça, muito racionais. Inclusive, é o meu caso, eu sou o tipo número 5, né? Então são pessoas analíticas, como se diz. O número 6 a gente chama de precavido, é aquela pessoa que está sempre pensando o que pode dar de errado, né? É uma pessoa um tanto ansiosa também. Então, se você fala para a pessoa, vamos viajar para a praia, ela vai pensar, nossa, mas tem o pedágio, quanto que é o pedágio? Mas quanto que a gente vai ter que levar de comida? Mas vai ter lugar para todo mundo no carro? E a gasolina vai dar? Sabe, aquela pessoa que está sempre pensando à frente, ela está sempre antecipando o problema, e isso também faz ela ser normalmente mais ansiosa. O tipo 7 é aquele tipo mais extrovertido, mais brincalhão também, tá? Não só extrovertido, mas é aquele tipo mais brincalhão, aquele cara ou aquela mulher que chega na festa
e ela acaba chamando a atenção da festa inteira, porque é aquela pessoa que é mais expansiva normalmente, né? Aquela pessoa que gosta de falar, de se comunicar, gosta de estar ao redor de pessoas. O tipo 8 é aquela pessoa, vou falar de uma personalidade porque fala muito bem, que é o tipo Donald Trump. É aquela pessoa que, cara, eu quero vencer. Diferente do número 3, né, que eu falei, que ele também gosta de vencer e do status e tal, o número 8 ele já gosta mais do poder em si, tá? Então ele gosta de vencer, de estar em cargos altos para ter poder. Ele gosta de comandar a parada, tá? E o tipo 9, ele é um tipo mais ou menos parecido lá com o tipo 2, o ajudante, né? Ele é um tipo que também gosta de ajudar as pessoas, é um tipo pode ser relativamente sociável, só que ele é um pouco mais preguiçoso, tá? Então é aquele tipo mais, vamos dizer assim, mais devagar normalmente, é aquela pessoa mais pacata, tá? Esse é o tipo 9. Beleza. Então dei um overview aqui bem rápido sobre o Enneagrama. Eu, por exemplo, eu sou o tipo 5. Eu sou esse cara mais racional, sabe? Eu tenho dificuldade às vezes de entrar em contato com as minhas emoções e tudo mais. Então eu acabo tendo esse tipo 5 mais forte, né? O cara mais analítico. Tanto que eu estou falando aqui com vocês, né, sobre esse assunto do Enneagrama, que é um assunto que eu estudei por conta própria no momento da minha vida que eu estava muito interessado nesse assunto. E você vê como eu estudei de forma profunda. Cara, eu sei todos os tipos, eu sei várias coisas do Enneagrama, assim, e foram 2, 3 meses de estudo intenso que me fizeram ter esse conhecimento. Então, quando eu quero entender e conhecer sobre algo, eu consigo mergulhar, assim, nessa teoria das coisas. Beleza. Se fosse só isso, só os 9 tipos, o Enneagrama ele não seria nada tão melhor do que um DISC, do que você falar sobre temperamentos, né, do que algumas outras formas de conhecer a personalidade humana. Então, por que ele é tão bom assim? Por que eu gosto tanto dele? Porque no Enneagrama, além de ter essa divisão das 9 personalidades, existem mais várias outras coisas que eu não vou entrar em todos os temas aqui, porque é um assunto... Eu acho que ele tem uma profundidade, tá? Não é uma coisa gigante, assim, não é um assunto que você vai ficar anos e anos e anos lendo e aprendendo coisas novas. Ele acaba relativamente rápido, mas ainda assim não dá para passar tudo num vídeo aqui de meia hora, por exemplo, tá? Mas existe uma coisa no Enneagrama chamada asa, que é como se fosse o seu segundo tipo mais forte, tá? Então, no meu caso, eu tenho asa 4. Então, eu sou um tipo 5, mais intelectual, mais analítico, asa 4, que é aquele mais dramático, aquele mais emocionalmente intenso. E aí, como que isso se revela na prática aqui no meu caso? Eu sou um cara que, para quem está me vendo de fora, só vê esse lado racional, analítico, etc, etc, mas por dentro eu sou um cara emocionalmente intenso. E quem está mais perto de mim acaba sabendo um pouco mais, acaba conhecendo um pouco mais esse lado. Eu sou um cara, às vezes, meio dramático e tudo mais. Então, o 5 asa 4, né, a pessoa que é mais 5 e depois, em segundo lugar, asa 4, né, que é o 4, ela tem esse tipo de perfil. E é legal que, cara, eu vi vários relatos, né, tanto em português quanto em inglês, tem bastante coisa. É legal como as pessoas elas são muito parecidas, quando você consegue chegar nesse detalhamento, assim. Eu sou tipo 5, asa 4, e aí tem uma outra coisa. Então tem o tipo, tem a asa, e tem uma outra coisa ainda que chama o instinto. Então existem 3 instintos no Enneagrama, que é o instinto. Eu sei que pode estar ficando confuso, tá? Mas fica aqui que você vai pegar o básico e depois você vai se aprofundar, eu vou te dar o passo a passo para isso. Então a gente tem 3 instintos, né, do Enneagrama, que é o instinto sexual, o instinto de autopreservação e o instinto social, tá? Então, por que aqui a coisa começa a ficar bem legal? Porque pensa, eu sou um tipo 5, asa 4, com o instinto tal, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho todos os tipos dentro de mim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, eu tenho um pouco do poderoso lá, que é o número 8, eu tenho um pouco do número 6, que é o precavido, todo mundo tem todos esses tipos, mas sempre vai ter aquele que prevalece.
E a mesma coisa com a asa. A asa é como se fosse o seu segundo tipo, né? Então, o seu tipo é o primeiro, o segundo, beleza, e aí tem os outros lá que eles acabam fazendo, tem uma parte menor de você, mas também tem. E aí depois a gente tem o tal do instinto sexual, social, autopreservação. Então, eu sendo 5, asa 4, com os instintos de sexual e autopreservação mais fortes dentro de mim, eu acabo conseguindo entender de forma muito detalhada e muito específica algumas coisas da minha personalidade. Tá? E é aí que a coisa fica legal e é por isso que eu gostei tanto de ter conhecido o Enneagrama. Conheci acho que uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. E por isso que ele me ajudou tanto, porque eu consegui aprofundar em coisas minhas que eu não tinha tanta consciência. E a partir do momento que você tem consciência de quem você é e até das pessoas ao seu redor, as coisas ficam mais fáceis, né? Para você, você aprende a lidar melhor consigo mesmo e você aprende a lidar melhor com o outro. Então, no meu caso, eu tenho, olha só que interessante, eu tenho esse tipo 5, né, que é o mais intelectual, tal, eu fico muito na minha cabeça, eu tenho uma certa dificuldade de ir para fora, de olhar para fora do mundo, que eu estou sempre olhando para dentro. E eu tenho esse lado, o asa 4. E por que que eu especialmente tenho essa dificuldade maior de olhar para fora? Porque o tipo 5 e o 4 são os 2 tipos mais introspectivos do Enneagrama. Então, é como se eu tenho esses 2 tipos mais para dentro, entende? Se eu fosse 5 asa 6, por exemplo, eu já seria um cara um pouco mais para fora. Mas não, eu tenho esses 2 tipos mais para dentro. Então, pensa só. Eu tenho a parte mais emocional, mais racional, desculpa, intelectual, cerebral, muito forte, mais forte de todas. Mas, em segundo lugar, eu tenho a parte emocional como a segunda mais forte. Então, o que acontece na prática, eu sou aquele cara que eu estou sempre brigando, o meu cérebro está sempre brigando com o meu coração, o meu racional está sempre brigando com o meu emocional. Hoje menos, né, eu aprendi a lidar um pouco melhor com isso, mas é como se eu tivesse esses 2 lados muito fortes. Sendo que algumas pessoas são muito racionais e só, enquanto outras pessoas são muito emocionais e só, né? Então, no meu caso, eu acabo tendo essa dicotomia, assim, tipo, é como se uma hora eu estivesse sendo muito racional e faço escolhas racionais, outra hora eu estou sendo muito emocional e faço várias escolhas emocionais na minha vida. E além disso, tem um instinto. Então, de forma breve aqui, a gente tem o instinto sexual, que ele se traduz naquele tipo de pessoa, que é aquela pessoa que vai para cima de fazer as coisas acontecerem. Esse instinto não tem a ver com o lado sexual, de você se relacionar mais ou menos sexualmente. Pode até ser que você tenha mais essa energia, essa vontade, tá, de ir atrás de sexo, etc e tal, mas não é uma relação tão direta assim, pelo menos não é isso que o Enneagrama passa pra gente. O instinto sexual mais forte é aquela pessoa que tem aquela energia mais visceral, de pegar e pá, vou fazer as coisas acontecerem, vou pra cima. Ela não... eu particularmente vejo como se fosse praticamente o oposto do instinto autopreservação. Porque o sexual, ele vai pra frente pra conquistar, pra espalhar. É como se fosse aquele instinto mesmo de você espalhar a espécie. Só que no mundo atual, você não precisa necessariamente transar, né, se relacionar sexualmente para você se espalhar. Você pode espalhar suas ideias, você pode conhecer pessoas, você pode abrir empresas. Tem várias coisas que estão relacionadas a esse universo do instinto sexual que não necessariamente são o sexo, tá? Depois a gente tem uma autopreservação, que eu falei que é como se fosse o contrário. Então, enquanto o instinto sexual ele vai para fora e faz a coisa acontecer, o autopreservação ele se protege. E no meu caso, pelos estudos que eu fiz, eu tenho esses 2 muito fortes também. Então, além de eu ter o tipo 5, racional, 4, emocional, e eles brigam, ainda tem esse lado do instinto, de um lado meu sempre querer ir muito para fora fazer as coisas, o outro lado meu tá sempre querendo se preservar. Então, a preservação é a preservação da espécie, é você não se colocar em risco, é você medir muito bem os riscos, né? Você não se colocar em situações que podem te fazer algum mal, é você ficar num lugar seguro, tá? Esse é o instinto autopreservação. E por fim, a gente tem o instinto social.
que aí é aquele instinto de você se socializar. Então a gente sabe, todo mundo sabe, na verdade, que se a gente fosse pegar esses instintos e deixar eles bem caracterizados, pensa naquela pessoa que é instinto sexual totalmente dominante, como aquela pessoa que é meio sem noção, que ela sai fazendo as coisas, se coloca em risco que não precisa, e ela não mede muitas consequências, e cara, para ela o negócio é ir para cima mesmo, ela não tem medo de nada, tá? Esse é o instinto sexual muito forte. A pessoa que tem uma autopreservação muito forte, ela vai ser aquela pessoa que vai ter medo das coisas. Ela vai sempre pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa. Ela vai ter muita dificuldade de sair da posição segura que ela tem. Seja, por exemplo, num trabalho, vamos supor que ela está num trabalho que é muito seguro para ela, ela vai fazer de tudo para preservar aquilo. Se ela estiver num relacionamento que ela se sente segura, ela vai fazer de tudo para preservar aquilo, mesmo que às vezes não seja tão bom o trabalho, o relacionamento. Então ela tem essa coisa de tipo preservar, sabe? Se ela se sentiu segura, ela vai querer apertar aquilo e ficar naquela situação. E o social é aquela pessoa que naturalmente ela fala, ela se comunica, ela está sempre, né, para fora, se comunicando, falando, fazendo amizade. Então, separando assim, a gente consegue ver que sim, na vida real existem pessoas que são assim, mas que normalmente a gente conhece pessoas que têm um pouquinho de cada coisa. Difícil a gente conhecer uma pessoa que é muito para um extremo ou para um outro. Então, esse aqui foi o resumão, tá, do que é Enneagrama. Eu espero ter deixado você minimamente curioso, curiosa para ir atrás, né? E agora eu vou te explicar o passo a passo para você ir atrás e começar a entender um pouquinho sobre você e sobre os outros através do Enneagrama. Então, a primeira coisa que você vai fazer é procurar aqui no Google teste de Enneagrama e você vai clicar no link do meu Enneagrama, tá? Que é de um produtor de conteúdo. Tem muito conteúdo bom no Brasil sobre Enneagrama, tá? E aí você vai lá e vai fazer este teste do Enneagrama. Qualquer teste, você pode fazer outros também, tá? Então, qualquer teste que você fizer de Enneagrama, ele vai ser só um pontapé inicial para você começar a entender, tá? Então, o teste ele ajuda você a falar quais são as suas probabilidades. Então, vamos dizer que no teste sai que, em primeiro lugar, você é tipo 8, depois você é tipo 4 e depois 3. Que são as maiores pontuações, saiu no seu caso. Então, você vai pegar esses 3 tipos e aí você vai para o YouTube e começa a pesquisar Enneagrama tipo 8, Enneagrama tipo 7, Enneagrama tipo 3, né? Pega os que saíram com mais pontuação, pesquisa no YouTube e assiste com calma todos esses vídeos. E aí você vai ver qual que você mais se identifica, beleza? Só nisso você já vai ter muita informação. Você já vai tirar uns insights assim e falar, caramba, não é que eu penso assim mesmo? Não é que eu ajo assim mesmo também? Tá? E, por fim, se você quiser aprofundar ainda mais, existe um livro, tá? Existe um livro muito bom que vou pegar ele aqui agora, vamos ver. Eu esqueci o nome dele agora, mas a gente vai pegar. Que é um livro muito bom para você se aprofundar mesmo. Você fala, olha, gostei, quero entender bem a fundo assim quem eu sou, quero entender quem que a minha mãe é, ou quero entender quem que meu marido, a minha esposa é. Cara, esse livro, ele é em inglês, tá? Mas você vai conseguir ter muitos detalhes assim que podem te ajudar. Você vai entender quais são as dores de cada tipo, o que faz bem, o que aquela pessoa precisa. Ah, não, tem em português, sim. Chama O Enneagrama Completo, tá? Da Beatrice Chestnut. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Os links, tanto do teste quanto do livro. E você lendo esse livro, eu te garanto que você vai... depois de você entender o seu perfil e tal, assistir os vídeos no YouTube, esse livro vai ser assim, para você fechar com chave de ouro, entender vários detalhes sobre você e sobre as pessoas ao seu redor, beleza? Então, eu recomendo muito o estudo do Enneagrama. Cara, é uma coisa que é relativamente rápida para você aprender, pelo menos o básico, e ajuda muito, tá? Me ajudou muito, muito.
se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, manda aqui nos comentários que vai ser um prazer falar mais sobre esse tema. Beleza? Então, acho que é isso. Se você gostou, deixa o like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e valeu, um abraço.